Passou batom hoje? Hã? Ah, entendi, do hálito. Bom, meninada, vamos bater um papo hoje. É o curso preparatório de exercício da mediunidade e vivência na exposição evangélica. E aqui a confusão se forma. Então a aula é a número 10, é isso? É. Nascimento e morte da matéria nas dimensões limitadas pelos buracos negros. Aqui danou-se tudo. Para que a gente venha responder e falar sobre esse assunto aqui, é necessário perguntar ou entender o que é vida. Então pergunto aos senhores, o que é vida? Não o que é a vida. Vida humana, vida vegetal, vida mineral, vida... Então, o que é vida? É energia. É verdade, energia. Em que estado? Qual é o estado da energia para ter sua vida? Não. Isso é condição. Hã? Expansão e? Não. Então, expansão e contração. Então, vida. Quando questionamos o que é vida? Vida é isso. Energia e expansão e contração. Bom, a partir daqui, você decola com qualquer teoria. Porque este é o movimento divino. Você encontra isso aqui, esse mesmo movimento, nos grandes astros, na movimentação mecânica deles, na matéria, em todas as formas. Então, se entendemos o que é a condição da vida, vida é energia em expansão e contração. Aqui você observe o seu movimento, as forças dos mares. E aqui você vai observar as temperaturas. Ela vai dilatar, ela vai contrair. E é o interesse que houve aí. Não entendi. Mais do que eu estou? Não, eu estou parado. A máquina que está aí, inflexível. Né? Bom, onde é que nós entramos para observar a grande cortina que nos levou a ficar assim impactado, né? O grande impacto veio na observação da menor parte da matéria. E lá encontrou-se o átomo. É isso?
É isso, Sônia? Átomo. Átomo de autônomo, né? Corpo autônomo. Então, ali está estruturada o funcionamento do micro ao macro. A lei é a mesma. Ali você tem o quê? O elétron, prótons e nêutrons. É isso? São 3. Aí você vai estudar os núcleos, né? E ali você vai encontrar todas as forças que regem o universo, está ali, contido naquele micromundo. Quando o homem observou isso, ele achou algo extraordinário e ficou impactado. Achava que a matéria era morta, mas ali estava a vida da matéria, no átomo. E a força da união, né? Da agregação, da atração. E nas salas de aulas e nos laboratórios, passaram a ter um imenso despertar do conhecimento, interesses, para entender como é que isso funciona. E quando eu cheguei, peguei esse grande planeta e fui dividindo ele, criou-se aqui tabela periódica, até chegarmos a uma das matérias mais antigas, mas também mais poderosa, que é o urânio. Né? Urânio também está na observação dos átomos de urânio, a constituição da matéria mais purificada, de extrema potencialidade de energia. Né? E é exatamente nesse ponto em que a humanidade deslumbrou-se diante de um poderio científico de aplicação desse conhecimento de uma forma extraordinária. As nações hoje, as grandes forças psicológicas, na constituição de exército ou destruição, poder de negociação, está quem detém a tecnologia de manipulação desses átomos. Faça o que você quiser, mas é apenas isto que é a barreira que te dá sustentação, te dá força de barganha de negociação, ou te coloca na falta de, te coloca numa condição de subalterno diante das outras nações. A humanidade utilizou apenas uma vez. E o desastre é de registro de jamais termos a coragem de usarmos novamente. Se usarmos, não teremos aqui ganhadores. Que ninguém ganha. Né? Todos perdem. Bom, por uma questão de energia, estamos aí tentando utilizar esta força energética nessa expansibilidade da energia contida no urânio. E tentamos aqui fazer as energias nucleares, né? As usinas nucleares. E o nosso conhecimento ainda é muito pequeno, porque você deu o processo de expansibilidade, né? De expansão disso. Como é que você vai conter agora, inverter essa ordem, interromper esse fluxo, essa continuidade de expansão?
Não existe ainda técnica que faça. O homem aprendeu a dar o start da sua expansão, mas não aprendeu ainda a colocar. Construiu um belíssimo de um veículo, mas não soube colocar freio. Tem freio para você colocar nisso. Então aqui surgem os resíduos, e existem cemitérios de resíduo nuclear, colocado a grandes profundidades no planeta Terra, na esperança de que um dia, com o passar do tempo, encontramos um meio de fazer esta remoção, limpeza ou livrar a humanidade desta exposição às radioatividade contida nesses lixos. E aqui citamos algumas nações que não têm como, porque o Brasil tem hoje, parece que o único país do mundo, ou um dos, que goza desta maravilha, que é a energia elétrica, hidroelétrica, né? Das hidrelétricas. Mas e os países que não têm chuva, que não têm rios, que não têm cachoeira? Como é que vão fazer isso? Então eles têm que recorrer a outras fontes de energia. E a fonte de energia que mantém a organização social nesse período aqui do final do século XIX, todo o século XX, início do século XXI, a energia retirada do núcleo ou desse átomo, ou dos átomos do urânio. Bom, existe inúmeros estudos para encontrarmos outra fonte de energia. Então, já observamos que existe a menor parte da matéria é o átomo. Entre as matérias que foram catalogadas, o mais enriquecida de energia é o urânio. E aqui, em cima do urânio, criou-se uma série de estudos e de construção matemáticas, física, na produção de técnicas que permitam à humanidade utilizar essa energia. Essa energia está em expansão. Então, podemos dizer que existe o nascimento da matéria. Como é que o nascimento da matéria aqui na parte terra? Alguém sabe qual é a matéria mais nova? Ela é um gás, não é? Como é que chama esse gás? Hidrogênio. Exato, o hidrogênio. Então esse gás, e aqui vamos falar de gás também matéria, porque a própria energia, a própria luz, a luz também é matéria. Então aqui estamos falando de energia, mas todas as formas que compõem o planeta Terra, inclusive o corpo humano, ela é composta de energia em estado sólida. Pegar 70% do nosso corpo é gás. Sim, mas dois gases que se juntam, oxigênio e hidrogênio, que dá 70% do nosso corpo. E aqui vai o zinco, o manganês, o potássio, o ouro, a prata, o cálcio, vem o sódio, vem o próprio urânio, em parte muito pequena, mas temos. Então, todas as matérias da tabela periódica, os já conhecida ou ainda não conhecida, ela forma o corpo humano. Porém, quando nós chegamos no átomo e entramos no caminho mais aprofundado, nós vamos encontrar partículas, né? Parte de corpo, né? O corpo organizado são os átomos, mas dividindo esse corpo você vai encontrar partículas.
E essas partículas, você chegou à pequena parte. Contra a exposição da pequena parte, já de antimatéria, é conhecido no meio científico como plasma. Plasma ou alguma coisa. Algo que estava invisível passa a ser visível. Algo que não... É a antimatéria. Está muito próximo da matéria. Sim, mas já é o limiar entre a matéria física e a matéria invisível, a antimatéria. Então, o início ele está no plasma e outras condições. Aqui não é absoluta. E outras condições. Bom, então aqui está o nascimento da matéria. A reação de gases, que aqui tem todo um interesse de entender como é que isso pode ser aplicado. Como é que eu posso construir aqui novas formas de energia. A energia que nós utilizamos hoje é muito rudimentar. Energia elétrica, energia das usinas nucleares, as térmicas, as eólicas, solares. Bom, mas qual é o grande desenvolvimento para a humanidade no futuro próximo? É aprender a utilizar as matérias que não estão ainda em estado físico, tridimensional. E aqui está o plasma. Existem já algumas linhas de ciência que têm um pequeno domínio sobre motores que funcionam a plasma. Né? A energia consumida é plasma. E aqui está a possibilidade da humanidade ter a sua expansão, possibilidade de caminhar para outras casas, a qual se referia Jesus. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, de uma forma física, o homem ir no estado físico para estas novas moradas. Então, em outras formas de energia, não existe mecanismo que você possa levar uma quantidade de energia tão grande para você fazer até Marte, que é o planeta mais próximo que nós temos aqui. Levaria entre 7 e 8 meses uma viagem só de ida até Marte. E 7, 8 meses de volta. É impossível para as tecnologias que temos hoje, para a matéria que nós temos hoje. Mas com as possibilidades de falarmos nessa nova energia, ou antimatéria, energia de antimatéria, mais conhecida, mais estudada, mais possível, o plasma, essa de 7 a 8 meses, ela encurta para menos de 40 dias. Então, uma viagem da Terra a Marte, você faria numa exploração, e aqui alimentação e condição humana, condição de funcionamento físico, entre 100 dias, é possível agora você sonhar com essa possibilidade. A tecnologia, a ciência, já te acena com essa possibilidade. Mas o combustível que é permitido você fazer isso, só antimatéria. Em forma de matéria tridimensional, não. Bom, como é que é? Então, quando você começa a caminhar nessa linha, você existe na lei que rege os átomos, e é a mesma lei que rege
o universo ou os multiversos. O plasma, talvez aqui esteja numa visão de multiverso, não mais o universo. O universo quer dizer uma única versão. E aqui estamos falando de múltiplas versões, ou no mínimo duas. Né? Estudando aqui a linha, ou raciocinando nesse campo. Então, quando a humanidade desenvolveu um aparelho que utilizou para ampliar a sua visão de verdade absoluta, ele caiu num grande abismo. Então achávamos que tudo que estava debaixo dos nossos pés era a verdade absoluta. Quando surgiu os aparelhos que podiam medir ou podiam ampliar o tamanho dos pequenos corpos, houve a possibilidade, ou foi desenvolvida a possibilidade de nós entrarmos em contato com o mundo dos micro-universos. E mesmo dos micro-universos, eu consegui ir um pouco mais além. Cheguei na morte do grande corpo que eu tinha como absoluto, como algo verdadeiro, que era o que está debaixo dos meus pés. Então, tudo que está constituído aqui, achava que era absoluto. E aqui voltamos para olhar um pouco o pensamento das 4 escolas que vai falar sobre verdade, vai nortear aqui o pensamento sobre verdade, as escolas gregas. Vamos encontrar uma grande escola chamada sofistas. E para essa escola, a verdade não existe, existe apenas no discurso. E hoje, o pensamento dessa escola norteia o pensamento de algumas classes ou de alguns pensamentos nossos. Vamos encontrar aqui a política, o direito e o marketing. Para esses seres que pensam ou que atuam, para esses seres a verdade não existe, existe apenas no discurso. Então, quando nós encontramos aqui toda a parte da administração pela parte da política, ou as leis criadas pelos políticos são regidas pelo direito, pelo judiciário, e aqui a lei, a verdade, ela não é absoluta, ela é interpretativa. Então, logo está no discurso. E essas 3 forças, elas se juntam. O marketing, a política e o direito. São constituídos, o pensamento é constituído do mesmo bloco. O que você quer? Então, deixa esse negócio fora aqui. Pronto. Olha, isso aqui que é o grande encrenca na vida. Bom, isso é coisa da Sônia. Cadê minha cadeira? Dá uma cadeira aqui. Deixa eu pôr esse negócio aqui. Deixa pendurado. Pronto. Obrigado, Sônia. Valeu. Bom, então vimos a primeira escola. A segunda escola, que constitui o pensamento ocidental, vai surgir de uma discórdia
desse bloco. Estamos falando de um ser chamado Sócrates, e 600 anos antes da era cristã. E quando Sócrates, os fundadores da escola dos sofistas, eles levaram a Sócrates um prêmio, um diploma, dizendo que, para o mundo conhecido, ele era o homem mais sábio. Esse ser funda a segunda escola. Ele diz que não merecia aquele prêmio. Por isso, não deveria aceitar. Porque o título que lhe dão de homem mais sábio do mundo conhecido, daquela região, a ciência vai nos mostrar depois que existiam outras civilizações com conhecimento igual ou superior à Grécia, inclusive a parte da Ásia, enfim. Bom, mas o fato é que Sócrates diz que a verdade não está no discurso, mas a verdade está no outro. Então ele só sabe que nada sabe. Por isso vai continuar perguntando. E Sócrates forma o pensamento da psicologia. E é no campo do ensino, do conhecimento humano, que toda a estrutura está fundamentada em cima de perguntas e respostas. E para a ciência, nós precisamos aprender a perguntar. Depois que a pergunta for respondida, esqueça a resposta. Passe a formular nova pergunta. Caso contrário, está estabelecida a morte. Então, para Sócrates, ou a segunda escola, a verdade não está no discurso, mas está no outro. Mas existe um discípulo de Sócrates que vai criar a terceira escola e vai dizer que a verdade não está no discurso, não está no outro, mas a verdade está no invisível. Esse cidadão chama-se Platão. E é Platão que vai fundamentar todo o pensamento religioso das tribos dos nossos ancestrais aos nômades, até as grandes congregações romana ou qualquer outra no planeta. Todo pensamento que nos leva a uma religião, esse pensamento é constituído pela escola de Platão. Então, a verdade para a escola de Platão não está nem no discurso, nem no outro, mas está no invisível. Eu quero falar sobre isto para que nós venhamos a entender como é que esse pensamento de verdade da matéria tridimensional ela é criada. Quando é que foi criado? Então, esse pensamento foi criado onde? Foi criado também na Grécia por um ser chamado Aristóteles. E Aristóteles vai dizer que a verdade não está no discurso, não está no outro e nem está no invisível. Vai dizer que está no visível. Aqui está a base. Vai estar no visível. Porém, essa verdade existe duas situações. Ela é embasada em dois grandes pilares, chamados interesses e conveniências. Você tem uma proibição, é proibido contradizer-se, mas você é permitido ter outras versões. Você tem uma versão, logo você cria outra e uma se sobrepõe à outra. E aqui a verdade está no visível. Existem duas molas que dois pilares que vai segurar isso aqui, chama-se interesses e conveniências. É proibido contradizer-se. E aqui, todo pensamento matemático, todo pensamento físico, ele vai ser norteado por essa escola. Então, tudo o que você pode fazer aqui na matéria tridimensional, você pode replicar
experimento em qualquer parte do planeta. Mas aqui surge um cidadão chamado Einstein. E é no século XX, já no início do final do século XIX, começa a surgir algumas teorias que é possível chegar a encontrar o menor corpo organizado. E Einstein se aprofunda e encontra e passa a estudar os átomos. E o que encontra Einstein? Que os corpos têm a mesma constituição. Tudo que estava fundamentado embaixo de nossos pés, como verdade absoluta, até então, Einstein vai dizer, se colocarmos todos esses corpos igual velocidade da luz, que é outra forma de matéria, o tempo para. O tempo para. E a matéria se desagrega, ela deixa de existir. Deixa de existir para o mundo de Aristóteles, mas não para o mundo de matéria, porque a própria luz é matéria. Deixamos isso aqui, vamos caminhar agora na construção de um grande olho, ou auxiliar dos meus olhos, que retirou as minhas escamas. O primeiro aparelho foi o microscópico, e agora o segundo aparelho, o telescópio. E aqui eu passei a olhar os grandes corpos organizados e suas leis de nascimento e morte, ou agregação e desagregação. A própria Terra, ela não foge dessa lei. Os grandes astros também não fogem dessa lei. Mas é aproveitando o pensamento de Isaac Newton que vai se fundamentar uma parte do pensamento de Aristóteles. O interesse e conveniência. Os menores corpos, eles formarão grandes corpos. Há uma conveniência nisso. Há um interesse nisso. E aqui a força da gravidade é uma grande auxiliar. O corpo menor, ela atraída para o corpo maior. Quanto maior for a força de gravidade, maior será a probabilidade de crescimento, de agregação. Quanto menor for o corpo de gravidade, menor será a possibilidade desse corpo permanecer. Entra outro estágio chamado estágio de expansão. Mas encontramos aqui, através desse mapeamento do mundo planetário, o nascimento de estrelas e também a sua morte de estrelas. E passou-se a pensar se existia espaço vazio. Passou-se a analisar se todos esses corpos, como era o seu nascimento, como é que foi o seu nascimento, como é que foi a criação, como é a sua vida hoje e qual é o seu grande futuro. E logo observa-se que tudo isso teve um início. Mas qual é a força que iniciou toda essa criação, todos esses corpos?
ninguém soube ainda responder. O período de vida, matematicamente, é possível, analisando as forças que permitem a sua organização, é possível conhecer aproximadamente qual é o tempo de agregação dessa matéria e qual é o tempo que ela vai deixar de ser desagregada e vai deixar de ser agregado para desagregar-se. Supõe-se que a Terra hoje tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. O Sistema Solar, mais ou menos isto. Mas é aproximadamente o igual tempo de sua criação, que ela tem hoje, será o tempo de sua morte. De desagregação. Bom, se já entendemos isto, vamos voltar para a tabela periódica e mostrar qual é a finalidade que os homens darão para essa grande energia contida nesse núcleo, ou nesse átomo, chamado urânio. E a força que pode ser produzida com essas, se aplicarmos aqui na força de guerra, como hoje é exposto nesse grande tabuleiro, não sobra ninguém, nem o próprio planeta. Mas os engenheiros da preservação do planeta Terra criou ou está criando já um pensamento de pegarmos um acerto político, pegar todas essas forças constituídas ou agregadas, chamado bomba, colocarmos em arsenais fora da atmosfera da Terra. Então fica como sendo uma força possível de ser usada contra corpos que venham a atingir o planeta. Então você detona e esses corpos você dissolve e você evita que o planeta seja, aqui em tese, atingido por outro corpo maior ou que venha lhe causar dano. É possível que esta energia ou essa tecnologia seja aplicada para esse fim, não para a destruição humana. Bom, mas a grande pergunta é: e essa parte do universo que de repente observa-se que ele chega no limite? Qual é o limite do universo? Ele tem um limite? Tem. Ele tem um limite. Qual é o limite do universo? Uma barreira onde nasce, onde toda a força gravitacional é tão poderosa que um grande triturador esmaga toda forma de matéria. E é observado que este núcleo não existe luz. Então classificou-se de buraco negro. Ele é ausência de luz. Por quê? Porque a matéria da própria luz é triturada por essa força gravitacional. Então, todos os corpos entram nesse grande triturador. Quando ele passa por esse triturador, inclusive a luz, todas as formas, ela dissolve e cria-se energia pura. Então, hoje, energia condensada, quando ele passa, tritura, quando ele sai da outra parte, energia pura. E aqui, se dessa parte eu tenho universo, aqui eu tenho outra dimensão. Aqui é tridimensional. Aqui... não sei. Aqui é tridimensional. E aqui? Quarta, quinta,
terceira quantas? Multiplicação. A partir disso aqui, energia pura, passou por esse estado de purificação, foi triturada, ela sai como um caldo para outra dimensão. Ao nascer aqui, ela entra novamente em grande expansibilidade. E eu crio outros corpos, outros universos. Então, o que nós chamamos de morte é o nascimento. Quando nós falamos de universo, nós falamos de apenas, nós não estamos vendo o que está atrás da cortina. É que nós estamos vendo o que está entre nós e a cortina. Depois que toda essa força, ela se junta, ela passa por esse grande triturador, que é chamado buraco negro, quando ela tritura toda essa matéria. E aqui todas as matérias, todas, gasosa, de poeira, luz, pensamento, todas. A partir disso, na outra dimensão, ela é energia pura. E aqui ela inicia um novo ciclo de expansão e retração. Então, o que é vida? Energia em expansão e retração. A parte dessa energia não retorna para a terceira dimensão? Não. Ela é... E a terceira dimensão vai ser... Ela nasceu assim. Ela nasceu assim. Ela nasceu assim, morrerá assim. Como é que é? Ela nunca deixa de existir. Não. Sim. Ela já existia antes da terceira dimensão e ela vai morrer ou ela vai fechar esse ciclo e iniciar quando ela for triturada. Como é que é? Em terceira ou em outra dimensão? Não, mas aqui, sim, em outra dimensão. Mas do lado da terceira dimensão vai diminuindo esse... Sim, porque ele está sendo triturado. Ele está consumindo. E no novo nascimento, para um pouquinho, novo nascimento. Então, o nascimento que é expansão. Primeiro de agregação, agora a nova forma que é de expansão. A expansão é morte. Na hora da morte, quando ela se expandir, ela começa a entrar nos buracos negros. Os buracos negros começam a ser triturados. Ser triturado é matéria-prima novamente. Energia pura. Que irá iniciar o seu novo ciclo. Por isso é necessário entender o que é. Quando você fala o que é a vida. A vida é estágio. Mas o que é a vida? É estado de matéria, de energia e estado de expansão e retração. E o próprio universo está em expansão. O aqui já não é universo, é multiverso. Quando você fala universo, terceira dimensão, ele está também nessa mesma movimentação. Então, essa mesma organização é a mesma organização que nós encontramos no átomo. Deu para entender isso aqui? É? Isso é condição. Isso é condição. Sim. Mas ele entra numa nova etapa evolutiva. Nessa outra. Mas para um pouquinho, eu estou falando aqui de matéria, vamos falar de espírito, hein? Tá? Se eu entrar aqui para espírito aqui, eu estou perdido. Tá? Travaram aqui matéria. Esse buraco negro foi descoberto pelo Einstein, no microscópio. E também descoberto que dentro do próprio cérebro existe esse próprio buraco negro, onde todo o lixo que a gente não consegue, às vezes, desenvolver esse buraco negro, não conseguimos matar as nossas doenças, né? Tudo é construção e desconstrução. Quando a gente conseguir desbloquear esse buraco negro e todas as coisas ruins que você pensa, ou que vai te atacar de uma forma no seu corpo,
para você mesmo, que é você que cria os seus problemas, as suas situações, que você conseguir filtrar ela e jogar para o outro lado, ela se torna energia boa. Né? Porque nesse estágio até os pensamentos são triturados. Diga. Existe choque de dimensão? Não. Entendeu aqui? Tá entendido aqui? Que horas são? 10. A antimatéria vai poder ser produzida a partir de qualquer elemento. Não entendi. Qualquer elemento da tabela periódica, por exemplo, você vai poder... Toda a tabela periódica, ela não é ainda totalmente conhecida, né? As matérias da Terra, as físicas e as não físicas. Então, teoricamente, eu tenho uma outra Sim. paralela de Sim, antimatéria. sim. Mesmo todas as matérias que já existem aqui, da tabela periódica, ela existe na mesma proporção de antimatéria. Sim, com outra estrutura. E aqui a construção dos perispíritos, dos mundos extrafísicos. Hã? Não entendeu? Então vamos aqui uma linguagem muito aqui religiosa. A construção, a matéria que constrói os céus e os infernos. As casas, as moradias, os nossos lares da vida. Entendeu, filha? O edifício de... Sim, mas não estou falando em espírito. Sim. Perispírito. Mas eu não estou falando em espírito. Né? Porque perispírito aqui é a matéria da tabela periódica que nós temos em outra dimensão, que nos faz nos tornar humano. Quando você chega em algum lugar e diz assim, eu vi um espírito. Aí ele tem cor, disso, aquilo mais. É homem ou mulher? Então é um espírito universal na condição humana. Então, por estar na condição humana, ele se reveste de toda a matéria da tabela periódica, as que já conhecemos e a que ainda não conhecemos, que compõe o nosso perispírito. E nós nos apresentamos com a organização física perispiritual. Isto é antimatéria. Está organizada para esta condição de humana. E a humana, ela é humus e humo terra. Terra em dimensão de antimatéria. Entendeu? Então, quando diz, eu vi um espírito que a sua energia não era boa, ou um espírito de luz. O que é um espírito de luz? Que a sua visão de matéria, a sua relação com a matéria, o seu pensamento, ela já tem uma elevação. Então, quando fala Espírito Santo, são espíritos que já têm conhecimento, está desligado dos seus convívios ou dos seus interesses materiais, mas faz parte do sistema humano. Então aqui se apresenta como homem ou como mulher. Quando nós vamos falar, eu vi um espírito que tem uma expressão feia, negra, pesada, são espíritos que estão ligados à matéria. Que tipo de matéria? De compreensão. Eu não entendo. Ainda brigo pela posse. E aqui a diferença do morto e do desencarnado. O desencarnado está com todas as... Está despojado, está livre de todas as matérias que compõem a carne. E o morto? O morto está prisioneiro com tudo que contém a carne. E aqui os livros sagrados, quando vai dizer, é necessário é prudente não invocar os mortos, é necessário entender isso.
nunca devemos invocar os mortos. Mas, se um dia necessário for, pedir ajuda. Poderemos invocar um desencarnado, que já está livre. Aqui chamamos espírito de luz, em outras congregações chamamos de ou santo, ou em outras Espírito Santo. O título de santo é o título de desencarnado que nós damos. Então aqui chamamos de desencarnado, em outras chamamos de santo ou santidade. Ou uma entidade santa. No caso do nosso perispírito, é uma antimatéria. Sim. Em contração só, né? Repete a pergunta, senão ele também. Ele está perguntando se o nosso perispírito é antimatéria. Sim. É em contração, porque ela está sustentando, supostamente é uma bolha sustentando o nosso corpo. Se furar. Não necessariamente. Ela está organizada. Mas com as tuas ações, com o advento do teu olhar, você modifica isto. Para melhor ou para pior. Tá certo? Então você interage nessa antimatéria. Há uma interação. Como é que é? É a mesma, é uma analogia com a energia atômica, depende do uso que a gente faz Sim, da energia atômica. sim, A atômica nós sim. podemos estar aqui hoje usando a energia atômica porque não tem a elétrica, mas ela não foi purificada para virar uma explosão, e sim uma luz só. Tranquilo aqui? Alguma pergunta, não? A antimatéria, ela pode ser usada como destrutivo também? Sim. Como é? Sim. O pensamento é uma antimatéria. Pode ser utilizado para fim destrutivo. E também pode ser utilizado para fim construtivo. Como? A cura. Jesus nos ensinou ou nos aconselhou a produzir antimatéria. Como? Oração. Oração. Agora percebe que a ciência aqui que está deixando Deus muito mais grande, muito mais presente na nossa vida, muito mais palpável. É Deus, é a ciência que está fazendo isso. Alguma pergunta, não? Não? 4,5. Todos, sem exceção. Sim, sim. A Terra está uma força chamada gravidade. Não é? Gravidade. Então, por isso que a força da gravidade faz isso, olha. O maior corpo atrai o menor corpo. Isso é gravidade. Na hora que ela perder esta força gravitacional, o que acontece? Ela se perde. Ela se expande. Ao se expandir, ela se desagrega. Ao desagregar-se, você acha que a matéria vai ficar perdidona aí? Toda embuchada no universo? Não, né? Tá certo? Claro, triturada. Tritura, morre novamente, né? Nasce tudo novamente. E aqui o pensamento do doutor Lavoisier. Nada se cria, tudo se transforma. Veja bem uma coisa, quer falar de espírito, hoje eu não vou falar de espírito. Falar de matéria. Bom, a meninada que está em casa, estão em casa, se quiserem formular alguma pergunta, se eu não puder responder hoje,
os espíritos trarão a próxima semana e nós então responderemos se for. Tá? Não tem nenhuma. Poxa, bacana, hein? É sempre bom lembrar de que ensine os seus filhos a perguntar. Aprenda a perguntar, nunca responder. A partir do momento que você responde, acabou o segredo. Parta para outro. Pode. Sim. Acabei de falar sobre isso. Sim, é exatamente isso. Sim. E o que você chama de universo, ela já não cabe mais para a razão humana. É obrigatório a razão humana se abrir-se para o multiverso. E aqui, quem vai fundamentar a vida dos multiversos é a mecânica quântica. E da mecânica quântica você vai entrar aqui na física quântica, que é um apêndice da mecânica. Então, a física quântica vai te dizer que é necessário a morte do pensamento ou da visão racional dualista. Céu e inferno, bom e ruim, preto e branco, profano e sagrado, eu e você, certo e errado. E aqui na amplitude disto, muito será auxiliado pelas perguntas respondida com a luz da ciência psicológica e filosófica. Para que você entenda todo esse mecanismo, é necessário você utilizar essas ferramentas. Se observarmos vamos falar do nosso corpo. Achar que esse corpo ele teve um nascimento. Onde é que deu o start, né, do nascimento desse corpo? Onde é que isso aconteceu? Na fecundação do óvulo. Isso aqui é uma reação química. Essa reação química pode ser aqui o início de uma força de plasma. Nesta reação, você começa a produzir do antimatéria à matéria. Eu começo a fazer o nascimento. E as células. Até chegamos no processo de acomodação, que é o líquido amniótico, a alimentação por vias normais através da mãe, cordão umbilical, depois do nascimento. Depois nós constituímos
com os elementos contidos no reino mineral, através do reino vegetal e mineral, a constituição desse corpo. Inclusive a água, que é a base de 70% da minha massa, é composta de 2 gases. E fora todos os outros componentes. Quando eu deixo esse corpo, existe morte para esse corpo? Muitos vão dizer que já viram corpos mortos. É impossível matar um corpo. O que é possível fazer é tirar a vida da organização celular. Então, a organização celular é o que é chamado vida. A desorganização, chamado morte. Mas a água, que se compõe de 70% do meu corpo, é impossível destruí-la. É impossível destruir ou matar o ferro, o zinco. Aí alguém pode pensar, e se eu queimar? Você pode até queimar, mas a água passa a estado de vapor e os outros passam a ser assumidos pelas outras matérias. Então é impossível destruir. Só quem pode destruir, nem destruir, quem pode triturar, transformar toda essa matéria que estou falando do meu próprio corpo, só o buraco negro. Porque foi ele que criou. Entrou no buraco negro, saiu no buraco em branco, chamado Big Bang. E quando é que essa matéria vai passar por uma transformação? Só quando essa grande construção passar por esse triturador chamado buraco negro. É a morte dela? Não, é a transformação. Acho que deu um nó na cabeça de muita gente agora. Tranquilo aqui? Como é que é? Nós vamos assimilando aos poucos, porque o estudo é novo para nós, mas vai abrindo um caminho. Uma segunda vez você vai seguir um caminho que a gente está pensando aqui. A mente humana, ela precisa de ressonância. Por isso que você precisa ter contato, depois do contato o interesse, depois do interesse o refazimento, e estar em constante movimento, exercício. É através do exercício que você vai criando a afinidade, compreensão, e você começa a ter ressonância com esses assuntos. Porque nós estamos impregnados com o vício de pensar desde a nossa Constituição. Hoje é um estado de libertação. Algum questionamento ou não? Né? Doutora? Não? Soninha? Nossa. Você, menina? Tranquilo? E você? Tudo em paz? Você, moça? E você? Tranquilo? E você, menina? Tranquilo? Doutora Cíntia? Alguma coisa aqui? Eu adorei, achei super claro a maneira como você explicou tudo um pouco. E eu vi os próximos títulos, eles meio que tem uma sequência dessa mesmo desenvolvimento, né? Aí meu filho vai adorar. Ele adora buraco negro. Claríssimo. Tranquilo? Próxima vez você que vai dar aula. Susan.
Tranquilo? Você, menina? E você, moça? Tudo em paz? Vocês dois aí? Tudo em paz? Então vamos pedir a Jesus e a meninada que estão fora da sala de aula, mas conectado com esse momento, de entendermos o que é que nós temos como verdade. O que é matéria? E aqui a importância fundamental de fazermos o X, a inversão. Tudo que eu achava que estava debaixo dos meus pés era a verdade absoluta e que me dava sustentação. E, na verdade, depois de um pouco de observar, de estudo, verificamos que não está nada seguro onde eu piso. Ela é apenas uma parte que pode ser dissolvida. Ela é a força que mantém esse corpo que eu acho que é sólido. Na verdade, ela pode, ela saindo, enfraquecendo essa lei, chamada lei da gravidade, ela entra em expansibilidade. Né? Então, ela se dissolve. E o que eu achava? Que tudo era abstrato, era subjetivo, era o meu pensamento, agora eu passei a perceber que o que era objetivo deixou de ser objetivo, passou a ser subjetivo, e o que era subjetivo passou a ser objetivo, porque tudo está naquilo que vejo e naquilo que penso. Então, é no pensamento que tudo está constituído. E é na antimatéria. Aqui vem o poder da fé, poder da oração, poder da criação, poder do pensamento. Tudo está nesse grande oceano chamado pensamento. E aqui a grande liberdade é permitido. Permitir perguntar, questionar. Por quê? Sem essas ferramentas, a ciência não anda. Ela também não dá pulos. É necessário fazer um esforço para retirar as escamas que nos prendem à miopia de pensamentos muito atrasados. Quando entramos nessa nova linha de raciocínio, o mundo fica mais leve. A criação fica mais perfeita. A possibilidade é maior, torna-se maior. Vejo que não existe morte para o meu físico, é impossível matar um corpo. Ninguém poderá de hoje por diante afirmar que já viu ou consegue encontrar um corpo morto. O que pode ter aqui é vida celular sendo retirada, entrando num estado de desorganização. Aqui sim. Mas morte do corpo, impossível. Então, dessa forma, onde quer que estivermos,
Pedimos aos grandes orientadores da raça humana que nos eleve aos pés desse grande cientista chamado Jesus e que ele nos explique melhor a sua afirmação que na casa de nosso Criador existem muitas moradas. E só agora podemos entender como é que é constituída essas moradas, como é que são destituídas, reformadas, construídas de forma mais bela, mais universal. E aqui tenhamos responsabilidade, não só com a nossa vida, que é de nossa responsabilidade, mas com a vida mineral, com a vida vegetal e com a vida animal, e em especial com a vida huminal, nos preparando para uma outra vida chamada vida angelical. Então, rogamos a esses grandes engenheiros, esses grandes astros físicos, matemáticos, essas mentes poderosíssimas que descortina aos olhos da humanidade com a razão recém-criada e que sejamos capazes de beber nessas fontes de uma nova razão sem nos machucarmos, sem nos ferirmos e sem criar uma sensação de termos descoberto algo estranho, porque tudo isso está em nossas veias, nossa respiração, nossas relações, nosso dia a dia. E aqui entendemos Jesus quando ele fala que na casa do meu Pai tem muitas moradas. E rogamos aos nossos instrutores que nos auxiliem a continuar aprendendo, continuar lapidando o nosso mundo racional. Lembrando de Francisco de Assis e sua fórmula matemática, onde houver tristeza, que eu transforme isso em alegria. Eu transformo com o meu pensamento, com a minha ação, com a minha visão, com as minhas matérias que influencia e que a ciência ainda não percebeu. Onde houver trevas, eu levo a luz, luz da compreensão, do entendimento. Quero ser o professor, quero ser o doador. Onde houver discórdia, eu levo a paz, a organização, a força da reconstrução. Onde houver trevas, eu levo a luz. Onde houver fome, que eu leve o pão. Não o pão do trigo, esse também é benéfico, mas o pão da explicação, o pão da oportunidade, o pão de poder doar um pouco de si, explicando em poucas palavras, sempre se colocando na condição
de vaso refratário, que os conhecimentos que nos chegam não é nosso, não são nossos, são de outras mentes. E por isso não podemos conter, temos que distribuir. Não podemos vender, temos que doar. Chega para nós essa doação e dessa mesma forma, como um vaso refratário, precisamos doar. E hoje, com o desenvolvimento das imagens, poder reproduzir isto em um grande arquivo cibernético, fica à disposição para a humanidade que se interessa, que tiver interesse, que for conveniente, entrar em contato na busca de reformular a sua forma de pensar ou reformular os seus olhos. Aqui observando sempre Jesus, aquele que tiver olhos de ver, que veja. E que a linha reencarnatória, ela é uma lei. E que Jesus nos permita nos livrarmos das correntes que nos aprisiona a velhas tradições, que requer a pobreza tamanha de passarmos por aqui uma única vez. Então, agradecendo a todos pela oportunidade, esperando estar aqui na próxima semana com o título 11ª, no mundo das energias, o que é vida? Na visão energética, o que é vida? Bom, o irmão está perguntando que porque como assim que o corpo físico não morre? Eu gostaria que ele raciocinasse um pouco. Se existe morte para a matéria, ,70% dos nossos corpos, pouco mais ou pouco menos, é composto de dois gases. Composição de dois gases. Na proporção 2 por 1. Não é isso? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, quando deixamos esse corpo, que seja enterrado, jogado à rua ou incinerado, esta água deixa de existir? Não. Se ela evapora, ela volta a condensar-se. É possível. Não sei de onde o irmão está falando, ou está nos ouvindo, mas aqui fica próximo, pelo menos uns 15 quilômetros, do crematório da Vila Alpina. Se os corpos que são cremados na Vila Alpina, que esta água tornou-se vapor, nesse período de desse percurso de 15 quilômetros, se chegar à formação de nuvens, ela entra em precipitação e vai cair como chuva. Se for um dos meus amigos, ou no meu caso, se for cremado, se algum dos meus amigos chegarem aqui, quando sair
quando acontecer a minha cremação, e tiver a precipitação, eles vão se molhar da água que continha o meu corpo. E aqui segue a mesma linha de raciocínio. O zinco, o manganês, o potássio. Vamos falar do enterro. Enterramos o corpo. A água que contém o corpo, ela veio de algum lugar. Ela veio de algum lugar. Então é possível que hoje a água que eu bebi fez parte de algum corpo que eu já usei. Ou do corpo dos meus avós, do meu pai e da minha mãe, ou dos meus vizinhos. O peixe que vai nadar no rio, é possível que a água que ele esteja nadando seja composta dos corpos que foram enterrados. E assim sucessivamente. O potássio, o zinco, o manganês, que nós vamos colocar no nosso corpo através da alimentação, das frutas, das verduras, também já estiveram em outros corpos, absorvido pelo reino vegetal e colocado aqui para o reino animal, compondo o meu corpo. Então, querido irmão ou querida irmã, nessa linha de raciocínio, o que existe é desorganização ou desagregação das células, que é composta de todas essas matérias. Quando as células se desorganizam, ela libera o ferro, o manganês, o zinco, o potássio, e assim sucessivamente. A liberação era algo que estava prisioneiro, agora entra em expansão. Acho que foi, espero ter respondido a pergunta do nosso irmão Cláudia. Ok. Obrigado, doutora Cláudia. Você fez todo esse caminho, né, da desagregação das células que se transformam, né, e voltam para o ciclo. Sim. Da mesma forma que isso acontece com as células da gente, isso também está acontecendo no macro. Sim. Sim. É o mesmo. A mesma lei. Mesma lei. Eu acho que Obrigado. Então encerramos a nossa lição de hoje, agradecendo a Jesus e aos irmãos físicos e os não físicos, presentes e os ausentes. Os físicos e os não físicos também. E os mentores dos senhores lhes auxiliem hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado.